Olá, portugueses na Holanda. Nada como umas férias para meter as leituras e já agora também a mente em dia. Então, aproveitei as minhas férias para reabastecer a minha livraria caseira e comecei então por um livro que fala de um assunto muito atual. Fala sobre o KGB, a espionagem e um bocadinho da mentalidade russa. É um relato muito valioso sobre um assunto muito importante e muito atual. São então as operações de espionagem russas contra a nossa democracia ocidental. Uma leitura obrigatória para quem deseja entender então as origens da mentalidade nociva e da obsessão de Putin e dos seus seguidores. Ficamos então com esta leitura a entender que é assustadoramente fácil ameaçar a democracia, mas que temos obrigação e podemos então defendê-la. Logo a seguir, já que estamos numa de aprendizagem, escolhi este livro sobre meditação. Podemos então aproveitar as férias para usar a natureza e os espaços para meditarmos um pouco sobre os nossos projetos, a nossa vida, os nossos desejos. Todos sentimos, no fundo, por vezes, emoções negativas, mas mesmo num mundo tão frenético e ansioso como é o nosso, é muito fácil que essas emoções se tornem destrutivas. Juntando um pouco da tradição oriental e da ciência do Ocidente, este livro pode-nos então ensinar a recuperar o controle da nossa mente e da nossa vida com as práticas de meditação que foram validadas por investigação neurocientífica. É um livro muito interessante e que me deixou realmente com ferramentas para contrariar então esta destrutividade da nossa vida. Depois escolhi o nosso querido Sir David Attenborough, que é um dos grandes soldados contra as alterações climáticas. Penso que ele dispensa apresentações e o seu trabalho em prol da natureza e dos espaços naturais, da biodiversidade, também dispensa qualquer tipo de comentários. É um livro também muito interessante para tentar e conseguir perceber as mudanças que foram acontecendo ao longo dos anos em relação à biodiversidade no nosso planeta. Continuando então na questão das alterações climáticas e da natureza, também encontrei esta obra muito fascinante e 100% do nosso interesse sobre a vida das árvores. Nós vemos muitas vezes as árvores, e aproveitando que estou aqui no meio delas, vemos-las meramente se calhar como objetos, nunca nos apercebemos que são seres vivos e que podem ser a chave fundamental para nos salvar da catástrofe ambiental que se aproxima. Isto pode ser visto então como uma leitura ambiental e até para se perceber que mesmo com os anos de incêndios que temos tido em Portugal, a biodiversidade das árvores continua em força, embora elas tenham que ser evidentemente protegidas. As árvores podem realmente salvar-nos
das, das, das alterações climáticas e são, aliás, um ótimo regulador de temperatura, porque nada melhor do que estar nesta frescura das suas sombras. Também, agora voltando um bocadinho para o mundo digital, que é o mundo atual em que vivemos, uma obra de David Sisto, especialista em tanotecnologia, ok? Isto estuda a morte numa perspectiva filosófica e uma relação com a medicina, a cultura digital e o pós-humano. É um livro também interessante porque, embora o corpo desapareça, a nossa pegada digital permanecerá online tal como um fantasma. Nós tínhamos até ao aparecimento destas tecnologias, Facebook, WhatsApps, Instagrams, tínhamos a capacidade muitas vezes de esquecermos das coisas. A tecnologia, as redes sociais, neste momento não nos permitem esquecer de absolutamente nada. Continuando um bocadinho no tema digital e tecnológico, achei este livro também muito interessante, como criar um segundo cérebro, porque nem tudo é mau nas redes sociais e nas tecnologias de informação. Elas também podem ser usadas para nos ajudar a sermos mais personalizados e mais organizados nos conteúdos digitais e nos conteúdos de informação. Este livro é quase um passo a passo como criar um segundo cérebro, que cria um banco de recursos, arquiva, ajuda-nos a escolher o que arquivar, o que é realmente importante, organizar a informação de modo útil e prático e escolher as ferramentas digitais mais indicadas. Para mim, nesse aspecto, isto é uma obra muito interessante e que me ajudou então a preparar-me para o futuro. Não posso também deixar de mencionar este pequeno livro de José Tolentino Mendonça, que nos escreve sobre um bocadinho do nosso sentimento como imigrantes, como amar, o que é amar um país. Embora este livro tivesse sido escrito na altura da pandemia, portanto da solidão que a pandemia nos trouxe, tem boas ferramentas e bons conselhos de como a beleza, a graça, a própria fé. Não é que nós precisemos de acreditar num Deus para ter fé, mas a fé existe mesmo não havendo Deus, para quem assim julga, mas que nos ajudam a combater a solidão e também a solidão que muitas vezes sentimos quando estamos fora do nosso país, fora da nossa terra, fora da nossa natureza. É um livro também fininho, é um bom livro até para se ler na praia ou no campo enquanto estamos de férias. Este livro último, prometo que é o último, é de Richard Zimmler, A Aldeia das Almas Desaparecidas. É um livro que conta a história passada em 1671 nas aldeias de Castelo Rodrigo e das perseguições aos judeus pela Inquisição neste século. É um livro de ficção, mas embora tenha vários testemunhos verídicos, históricos, testemunhos verídicos e históricos aqui mencionados, e que nos ajuda a perceber que Portugal também teve a sua cota parte de culpa na perseguição aos judeus, embora se tenha passado no século XVII. Este livro, por acaso, ainda não o comecei a ler, mas será muito interessante ler este tipo
como eu lhe chamo, ficção histórica de acontecimentos em Portugal. E pronto, foram então estas as obras literárias que eu escolhi para este verão. Gostaria imenso de conhecer as vossas obras literárias que escolheram para as vossas leituras de verão e falarem-nos então um bocadinho sobre elas. Só para relembrar que em setembro os portugueses na Holanda vão ajudar à produção de uma peça de teatro produzida por um famoso ator português e com uma obra de Fernando Pessoa. Mais informações vão aparecer em breve, assim que também regressar aos Países Baixos, à Holanda, e retomar o árduo trabalho na página, na página e plataforma Portugueses na Holanda. Quero-vos então deixar aos que já regressaram à Holanda um bom regresso ao trabalho, aos que estão de férias umas boas férias, e aos que ainda vão vir de férias uma boa viagem e umas boas férias neste maravilhoso país que é o nosso Portugal. Até já!